Ocupação de leitos de UTI está acima de 80% em 8 estados e no Distrito Federal. E você vai ver também. Diretor da OMS vê possibilidade de longo período de tranquilidade da pandemia na Europa. Sobe para 30 o número de mortes causadas pelas chuvas em São Paulo. 4 pessoas continuam desaparecidas. Peritos investigam a causa da cratera que se abriu em obra do metrô na capital paulista. A pista da Marginal já foi liberada. Joe Biden anuncia a morte de chefe do Estado Islâmico em operação dos Estados Unidos na Síria. A Grande Muralha da China é palco do revezamento da tocha olímpica na véspera da abertura dos Jogos de Inverno. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. A Fiocruz informou hoje que o Brasil registrou de 24 a 31 de janeiro 8 estados e o Distrito Federal com ocupação crítica nos leitos de UTI para a Covid-19. É um novo aumento em relação à semana passada, quando 6 estados, além do Distrito Federal, estavam nessa situação. A ocupação crítica significa uma taxa de 80% ou mais dos leitos ocupados. No boletim, a Fiocruz pontuou que o cenário da pandemia não é o mesmo registrado entre março e junho de 2021. Isso porque, mesmo com o acréscimo de leitos que ocorreu na maioria dos estados recentemente, a disponibilidade atual de leitos intensivos é bem menor. E 2 anos depois da explosão da pandemia de Covid-19, a Europa pode entrar em um longo período de tranquilidade. Segundo a OMS, a trégua pode indicar o fim da pandemia. De acordo com a OMS, o cenário é promissor devido aos elevados percentuais de população vacinada, à escassa virulência da variante Ômicron e ao fim do inverno. This context that we have not experienced so far in this pandemic. Esse contexto que não vivemos até agora nesta pandemia nos deixa com a possibilidade de um longo período de tranquilidade e um nível muito maior de defesa da população contra qualquer ressurgimento da transmissão, mesmo com uma variante mais virulenta. Este período de maior proteção deve ser visto como um cessar-fogo que poderia nos trazer uma paz duradoura. As a ceasefire that could bring us enduring peace. Klug ressaltou que a situação vai perdurar apenas se a imunidade for preservada, ou seja, caso continuem as campanhas de vacinação e se o surgimento de novas variantes for monitorado. A região Europa da OMS inclui 53 países, alguns deles na Ásia Central. Em todos, os contágios de Covid-19 dispararam devido à variante Ômicron. Na semana passada, a região registrou quase 12 milhões de novos casos, o número mais elevado desde o início da pandemia há 2 anos. Mesmo assim, vários países europeus, como Dinamarca, França e Reino Unido, reduziram as restrições. A Câmara dos Deputados aprovou lei que prevê dedução no imposto de renda à pessoa jurídica, como incentivo fiscal para empresas que doarem recursos para pesquisas sobre a Covid-19. A matéria segue para a sanção presidencial. O projeto cria o Programa Prioritário Pró-Pesquisa Covid-19. Poderão participar deste programa as empresas tributadas com base no lucro real, regime adotado pelas grandes empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais. O texto permite às empresas tributadas pelo lucro real que doarem ao programa a dedução no imposto de renda devido em cada período do mesmo valor da doação até o limite de 30% do imposto devido, sem excluir outras deduções legais. Caso a empresa seja das áreas de saúde ou medicamentos, o limite de dedução será de 50%. Essas deduções devem corresponder às doações em espécie efetuadas dentro do período de apuração trimestral ou anual do imposto. A matéria aprovada prevê ainda mais 400 milhões de reais para custear os incentivos no ano de 2023. O Corpo de Bombeiros localizou mais um corpo em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na tarde desta quinta-feira. Com isso, sobe para 14 o número de mortos por causa do deslizamento de terra que aconteceu nesta semana. No total, 30 pessoas morreram no estado de São Paulo após as chuvas. 4 pessoas continuam desaparecidas. Os bombeiros localizaram mais 2 corpos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, esta madrugada, após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas chuvas do último domingo. Os corpos encontrados nesta madrugada são de pai e filho, de 36 e 10 anos de idade.
A Defesa Civil contabiliza mais de 600 famílias desabrigadas no estado. Nesta quarta-feira, voluntários que estavam no local, realizando o trabalho braçal de carregar os baldes de lama, foram retirados. Segundo o Corpo de Bombeiros, como já se passaram mais de 72 horas da tragédia, é possível utilizar a máquina para ajudar nas buscas. As autoridades informaram que no local apontado haviam 3 casas e no topo delas uma hamburgueria. Eles acreditam que 2 pessoas ficaram soterradas no local. Foram interditadas 62 casas próximas aos deslizamentos e os moradores pouco a pouco vão retirando o que a enxurrada não levou. Após a conclusão da concretagem da enorme cratera que se abriu na pista local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, o trânsito de veículos foi reaberto há pouco, às 5 da tarde. O esgoto que vazou do supertúnel da Sabesp, que mede 7,5 km de extensão, começou a ser drenado na manhã de hoje. A água começou a ser bombeada para um interceptor da rede de esgoto. A atividade é realizada em conjunto por técnicos da Sabesp e da concessionária Acciona. E segundo o governo paulista, o esgoto não será despejado no rio Tietê, não havendo assim nenhum dano ambiental na operação, segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Após a conclusão do serviço de concretagem da cratera, foi descartada a necessidade de colocação de estacas para deter a erosão do solo, possibilitando a reabertura da pista central. O prazo inicial era de 10 dias. A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp afirmaram em nota que a pista central tem condições de segurança para a circulação de carros. Serão instalados tapumes para preservar o local, proteger a população, permitir a limpeza do espaço e evitar que a curiosidade de motoristas pelo trabalho das equipes cause lentidão no fluxo de veículos. Já a pista local, a mais afetada pelo acidente, ainda não tem previsão de liberação. O buraco foi preenchido com 4.000 metros cúbicos de concreto. Foram necessários 650 caminhões betoneira. A quantidade de concreto utilizada poderia erguer 6 prédios de 16 andares. Mais de 220 colaboradores da Secretaria da Sabesp e linha Uni atuaram na realização desses trabalhos. O esgoto de 9 bairros que passava pela tubulação rompida foi transferido para outra rede coletora paralela. O reparo da tubulação ainda não tem prazo para começar, pois será necessário aguardar o término da concretagem e retirada da água que vazou e que será feita pelo poço da obra do metrô, que fica do lado contrário da marginal. A Secretaria Estadual de Transportes informou que os custos extras com rochas e concreto serão pagos pela Acciona, pois já estão inclusos nos riscos de engenharia. O valor de concessão do contrato não vai aumentar. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou no Diário Oficial da União de hoje a portaria que disciplina os procedimentos a serem adotados para a comprovação de vida anual dos beneficiários do INSS. Uma das novas modalidades válidas como prova de vida é a realização de empréstimo consignado, desde que seja efetuado por reconhecimento biométrico. Considera também o acesso com certificação digital ao aplicativo Meu INSS. Serão aceitos atendimentos feitos de forma presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras. Também servirão como prova de vida perícias médicas por telemedicina ou presencial, bem como vacinação ou atendimentos no sistema público de saúde ou em rede conveniada. Outras situações previstas são cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, atualizações no CAD único, votação nas eleições e emissões ou renovações de passaporte, carteira de motorista, de identidade ou de trabalho, alistamento militar, declaração de imposto de renda como titular ou dependente, ou ainda outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Caberá ao INSS notificar o beneficiário quando não for necessário a comprovação por esses meios. Quando isso acontecer, a prova de vida será feita pelo Instituto sem deslocamento dos beneficiários.
O Instituto tem até o dia 31 de dezembro deste ano para implementar as novidades. Até lá, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida fica suspenso. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro conferir as principais notícias desta quinta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Estou de volta com informações, algumas delas que mexeram aí com a vida de muitos servidores do estado. É que o dia de pagamento deles mudou e não foi atraso. O pagamento dos servidores do Rio de Janeiro será adiantado. O governador Cláudio Castro anunciou o novo calendário de pagamento dos salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas em 2022. Os vencimentos passarão a ser quitados no terceiro dia útil de cada mês, além do pagamento da primeira parcela do 13º salário, que será repassada no dia 30 de junho, como no ano passado. Castro também ressaltou que esse adiantamento contribuirá para movimentar a economia no estado, uma vez que, no momento, 74% dos pequenos negócios sofrem com a diminuição no faturamento. Apenas 11% conseguiram aumentar o rendimento, enquanto 10% mantiveram seus ganhos. Neste cenário, 64% das empresas recorreram a empréstimos em instituições financeiras, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae. Outra alteração será a recomposição salarial de 13,05%, que agora aprovada será paga a partir do mês de fevereiro. Agora vamos falar sobre vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o índice de casos da Covid-19 em crianças e adolescentes, que, segundo eles, aumentou no primeiro mês de 2022. Vamos ver? Em 2021, crianças de 0 a 9 anos foram 2.462 e, neste ano, 14.348. Enquanto 5.854 entre as com idade de 10 a 19 anos no ano passado, esse ano já são 19.318, um aumento de mais de 300%. Mesmo com tudo isso, a vacinação precisou parar por conta da falta de dose. Contudo, o Ministério da Saúde enviou, terça-feira desta semana, um novo lote de vacinas contra a Covid para o estado do Rio. São mais de 200 mil doses da Coronavac destinada a crianças de 6 a 11 anos. Assim, o calendário de vacinação foi atualizado e amanhã os postos já retomam as atividades. O novo calendário já foi divulgado. Só para a gente ficar por dentro, olha, amanhã e sábado, crianças de 6 anos vão tomar a vacina. Segunda-feira serão as meninas de 5 anos. Terça é a vez dos meninos, também com 5 anos. E na quarta-feira, dia 9, será para ambos, mas com 5 ou mais anos de idade. O estado também recebeu 249 mil doses da AstraZeneca para a vacinação de adultos e espera mais de 260 mil da Janssen, que serão entregues na quinta-feira, segundo o Ministério da Saúde. Agora, o Detran vai realizar neste sábado um mutirão com vagas para os serviços de habilitação, identificação civil, serviços veiculares como a primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, segunda via de CRV e alteração de características. E esse mutirão vai funcionar em várias cidades do estado. Para evitar aglomerações, é preciso realizar o agendamento, que deve ser feito pelo detran.rj.gov.br ou pelos teleatendimento, das 6 às 21 horas. Lembrando que o Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem chegar antes nem depois, para que não ocorram as filas nem aglomerações por conta do enfrentamento da pandemia. Maria Alice, eu fico por aqui, amanhã eu volto com mais informações do Rio de Janeiro. É com você. Obrigada, combinado então, Anderson. Até amanhã com mais notícias aí do Rio de Janeiro. E você vai ver ainda nesta edição, Joe Biden anuncia morte de chefe do Estado Islâmico em operação dos Estados Unidos na Síria. E ainda, a Grande Muralha da China é palco do revezamento da tocha olímpica na véspera da abertura dos Jogos de Inverno. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta.
As ações da proprietária do Facebook, a Meta, desabaram 20% no pré-mercado dos Estados Unidos. A queda em Wall Street representa quase 200 bilhões de dólares em capitalização do grupo de Mark Zuckerberg. No final da manhã, pelo horário de Brasília, a ação da Meta Platforms perdia 25,81% a 239 dólares e 56 centavos, pesando fortemente no índice Nasdaq, que recuava 2,29%. A gigante das redes sociais, que perdeu usuários na América do Norte, pela primeira vez em sua história, anunciou lucros menores no quarto trimestre e uma perspectiva de crescimento mais lento no atual. O mercado pareceu se preocupar, sobretudo, com os ventos contrários antecipados pela rede social para 2022. A decepção com a Meta trouxe lembranças do estouro da bolha da tecnologia em 2000 e ressalta que os investidores se tornaram altamente seletivos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira após o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidir elevar a taxa Selic de 9,25% para 10,75% ao ano, dentro do esperado pelo mercado. A moeda norte-americana subiu 0,39% e encerrou o dia cotada a R$ 5,295 na venda. A movimentação portuária de mercadorias no Brasil bateu novo recorde, informou hoje a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1,2 bilhão toneladas de cargas diversas foram movimentadas em 2021, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, o que representa crescimento de 4,8% em relação a 2020. Em nota, o Ministério da Infraestrutura afirmou que o setor portuário deixou de ser um gargalo e vem respondendo às demandas do setor produtivo brasileiro. No comunicado, a pasta ressaltou que o segmento vem alcançando resultados cada vez mais expressivos, confirmados pela resposta positiva do mercado e por meio dos investimentos do governo federal e da iniciativa privada. A previsão é que o número cresça também em 2022. A expectativa é de alta de 2,4% em relação ao resultado registrado em 2021. A agência prevê a manutenção do viés de alta na movimentação portuária pelos próximos 4 anos. Em 2025, a expectativa é de uma movimentação de 1,370 bilhão toneladas. Para 2026, a tendência é de 1,4 bilhão toneladas. O presidente americano Joe Biden anunciou hoje que o líder do grupo Estado Islâmico, Abu Ibrahim, morreu durante uma incursão das forças militares americanas na Síria. Durante a noite, sob minha direção, as forças militares dos Estados Unidos executaram com sucesso uma operação de contra-terrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados e tornar o mundo um local mais seguro. O funcionário de alto escalão do governo americano disse que o líder do Estado Islâmico morreu durante a operação ao detonar uma bomba que carregava. A bomba detonada por Quraysh também matou integrantes de sua família, incluindo mulheres e crianças. De acordo com Biden, não houve militares feridos no episódio. A operação, com a participação das forças curdas, aconteceu na região de Idlib, onde o antecessor de Quraysh, Abu Bakr al-Baghdadi, foi assassinado em uma missão similar em 2019. O ministro das Relações Exteriores do Talibã afirmou que seu regime está cada vez mais perto de ser reconhecido internacionalmente. Até agora, o governo estabelecido no Afeganistão no ano passado não foi legitimado por nenhum país. O Talibã faz propaganda de sua visita a Oslo, sua primeira recepção diplomática em solo europeu desde que voltou ao poder, como um sinal de reconhecimento. Mas a Noruega, que tem uma longa tradição de mediação internacional, disse que as discussões não foram uma legitimação. No progresso para obter o reconhecimento, ele resulta em maior intercâmbio, comércio e engajamento entre os países. Fizemos um bom progresso nisso. E nosso entendimento e nas conversas que tivemos com todos, tivemos boas conquistas e isso é um progresso. Chegamos mais perto desse objetivo.
Mais conhecido como um regime rígido, o ministro destacou que o Talibã não vai atuar sob pressão de ninguém. O que estamos fazendo em nosso país não é porque temos que cumprir condições nem sob pressão de alguém. Estamos fazendo de acordo com o nosso plano e política, seja no campo da educação ou da economia ou qualquer outro setor. Estamos avançando de acordo com nossa política. O Talibã quer o reconhecimento internacional para que sejam liberados bilhões em ativos afegãos para lidar com a profunda crise humanitária do país. O grupo fundamentalista afirma ter se modernizado em relação ao governo anterior, entre 1996 e 2001, quando proibia qualquer tipo de dissidência e violava sistematicamente os direitos humanos, mas várias exigências já foram impostas desde seu retorno ao poder, principalmente às mulheres. As NFTs, ou criptoartes digitais registradas, têm se tornado febre entre investidores e colecionadores. Nos Estados Unidos, um museu foi inaugurado dedicado apenas a esse tipo de arte. Vamos conferir. As criações baseadas em blockchain conquistaram o mundo da arte. O Seattle NFT Museum apresenta obras de arte originais, juntamente com explicações sobre a tecnologia por trás delas, e destina-se a ajudar os visitantes a navegar no novo mundo dos tokens não fungíveis. NFTs são objetos digitais exclusivos que conferem propriedade. Embora seu conteúdo possa ser copiável, o NFT é o original, da mesma forma que existem inúmeras gravuras da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, mas apenas o Museu do Louvre possui o original. Investidores e colecionadores pediram nos últimos meses para se envolverem na última mania digital, que depende da mesma tecnologia blockchain que alimenta as criptomoedas. Leilões recentes viram altas quantias pagas por NFTs, mas como todas as novas tecnologias, existem céticos. Alguns observadores os descartam como uma moda passageira. A Grande Muralha da China foi palco hoje do revezamento da tocha olímpica na véspera da abertura dos Jogos de Inverno. Os organizadores de Pequim 2022 decidiram que a chama deveria passar pelo símbolo por excelência do país asiático, um dia antes da cerimônia de abertura de um evento marcado pela ameaça da pandemia e tensões políticas. Em sua curta viagem, a tocha chegou nesta quinta-feira às mãos do ator Jack Chan. Na sexta, o revezamento chega ao Estádio Olímpico, onde a cerimônia de abertura vai acontecer. O presidente chinês deu as boas-vindas às delegações de todo o mundo. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim serão abertos na sexta-feira e o mundo está ansioso e a China está preparada. Dedicaremos ao mundo uma Olimpíada ágil, segura e cheia de eventos. E agiremos de acordo com um slogan olímpico: mais rápido, mais alto, mais forte juntos. Pequim 2022 recebe 92 delegações e 2.892 participantes. Devido à pandemia, eles estão confinados a uma bolha de segurança sanitária e são submetidos a testes diários de Covid, com quase 300 casos positivos até agora. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau!